Fala aí pessoal, tudo beleza? Novamente a gente está com a T-Cepo que mandou uma serra meia esquadria para fazer testes aqui no canal. O pessoal está investindo pesado nessa questão de divulgação e eu estava conversando com um representante da T-Cepo lá da China e eles mandaram um representante da T-Cepo aqui para o Brasil para visitar alguns canais. Inicialmente essa visita será só no estado de São Paulo, depois eles podem abranger outras áreas do país, mas como eu estou no estado de Goiás, dessa vez essa visita não vai ser possível aqui para mim. Mas eu não ligo para isso, de verdade, o pessoal está apoiando bastante o canal com muitas novidades para mostrar para vocês e eles sempre tem me perguntado quais os pontos de melhorias nas máquinas e eu vou pegando esse feedback junto com vocês. Vocês deixem nos comentários, eu leio, passo para eles também e isso eu acho muito bacana. E no vídeo de hoje não vai ser diferente. Vamos ver todos os detalhes dessa serra meia esquadria e se vocês gostarem do vídeo não esqueça, deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva aqui no canal para dar uma força e bora lá. Essa é a caixa que veio essa máquina. Aqui ela tá com a cor vermelha, só que na verdade a máquina é na cor azul. É uma serra de 255mm. Não veio mais nada por fora dessa caixa e as etiquetas de envio vieram pregadas na própria caixa. Eu comprei essa máquina como consumidor final, depois eles vêm e fazem um reembolso para minha conta. Todo mundo que comprar essa máquina vai receber exatamente esse mesmo kit. Depois eles vão fazer a correção aqui dessa caixa, pelo que eu conversei com o representante da T-Cepo, mas até então elas estão vindo com essa caixa de divergência na cor da máquina, só que por dentro ali é o mesmo modelo. Aqui dentro da caixa nós temos um manual, é um manual bem genérico, provavelmente eles vão fazer a correção dele também, por quê? Aqui mostra algumas funções que não tem nessa máquina, tá? Provavelmente eles vão atualizar esse manual depois. Do lado de cá a gente tem um saco coletor de pó, veio também a chave ali de disco e esse acessório para você conectar na máquina e fazer a coleta de pó também. Você usa esses dois em conjunto. Dentro da caixa vieram dois discos de 10 polegadas, 80 dentes. Mostra o sentido de rotação. Isso mesmo, discos para madeira, dentes alternados esquerda e direita. Aqui dentro da caixa não tem mais nada. E essa aqui é a máquina. Bom, pessoal, tá aí a máquina fora da caixa. Toda a estrutura dela é liga de alumínio fundido. A parte de gravação numérica é em relevo na própria carcaça. Vou ver se essa marcação aqui tá batendo certinho. Aqui a gente tem uma agulha para você fazer a calibração dessa angulação. A trava de rotação da base da máquina é com esse pino metálico. Aqui você consegue ajustar também essa profundidade desse pino. Aqui a gente tem essa manopla para você fazer o travamento de rotação da base em ângulos não especificados, não gabaritados. Ela tem a marcação aqui em 45 graus, 22,5, 0 graus, 22,5 e 45 graus, ângulos gabaritados aqui na base. Aí você consegue colocar ela nessas outras angulações aqui e basta fazer um aperto desse manípulo que a máquina não vai rotacionar a base. Aqui a gente tem a proteção de disco, proteção lisa, parece ser acrílico. Eu falo acrílico porque às vezes a gente pode confundir com policarbonato, né? Mas ela me parece acrílico. E aqui a gente tem a haste que vai fazer o recolhimento automático dessa proteção de disco. Outro ponto que já me chamou a atenção, o local que onde o motor está. Por quê? Do lado de cá a gente tem uma proteção e aqui dentro tem uma correia. Eu vou deixar o link também dessa correia aqui na descrição. Deixa eu tirar essa capa aqui para mostrar melhor. Aqui a gente tem a correia dessa máquina, que vai girar essa peça daqui, e ela é uma correia estriada. Do lado de cá, a correia já vai direto aqui no eixo do motor. A parte interna dessa correia parece que tem uma trama de nylon, alguma coisa assim. Eu vou ver como é que vai ser o desempenho dessa máquina durante os testes. Aqui na parte central, a gente tem um pino ali para fazer a trava de rotação do eixo para trocar o disco. Essa parte colorida aqui da empunhadura tem a textura plástica e essa parte preta tem a textura emborrachada. Na parte de baixo dessa máquina, a gente tem a estrutura que segura as duas camadas aqui da base. Tem essas hastes, que elas têm esse reforço tipo um T, para dar maior rigidez nessa estrutura. Na parte da base, a espessura desses metais.
Tem 2,1, 2 milímetros praticamente. Essa parte aqui da base vai dar ali 3 milímetros. Ela vai ficando mais espessa na parte de baixo, tá? Na parte da frontal aqui, ela vai ficando mais fininha. Aqui na ponta mesmo, ela dá 2 milímetros de espessura. Aqui a gente tem os locais para fazer a fixação dessa máquina. Tem algumas rebarbinhas, tipo essas daqui, passando nesses locais de furação aqui. Tem 4 pontos de fixação, um do lado de cá, outro do lado de cá, do lado de cá e daqui também. Aqui a gente tem um batente de borracha, a mola que vai fazer a tração aqui do corpo da máquina, levantar o disco. Aqui a gente tem parafusos para fazer a regulagem de descida da máquina. E essa pecinha daqui que vai travar a máquina abaixada. A parte do batente da máquina é fixada por 4 parafusos, 2 do lado de cá, batente de corte, tá? 2 do lado de cá e 2 do lado de cá. Ela tem essa aparência bem espessa, mas aqui por dentro ali é oco também, no mesmo esquema da parte daqui da base. O motor dessa máquina fala que tem 6.000 rotações por minuto, 220 volts e de 1.600 watts. Tem um local para arrancar uns parafusos aqui. E olhando aqui, pessoal, parte do motor ali de enrolamento parece ser muito bem construída. Toda resinada para não soltar os filamentos ali do motor, enrolamento do motor. E o suporte de escovas desse motor parece ter boa construção também. A troca de escovas dessa máquina é bem fácil também, basta soltar essas peças aqui. Essa tampinha que você já consegue fazer a troca. E essas escovas são bem comuns de achar aqui no mercado. Eu falo porque eu já comprei escovas nesse padrão aqui, nesse formato, e você encontra muito fácil. Para colocar ali novamente, basta encaixar ali dentro. E enroscar essa peça aqui até o final. Esse tipo de parafuso de porca não precisa de você apertar. Chegou aqui até o final, já tá bom. Se apertar demais, corre o risco de quebrar essas tampinhas plásticas. Essa parte da coleta de pó tem um parafuso que você remove ele antes. Depois que você remover esse parafuso, você encaixa essa peça aqui. Depois é só colocar o parafuso aqui na parte superior. Esse é o saco de coleta de pó dessa máquina e ele tem um zíper na parte de cima. Para você abrir e fazer a limpeza. Tem uma haste metálica ali dentro que vai dar uma estrutura nesse plástico, nesse saco de coleta de pó. Se você olhar bem aqui, não sei se vai dar para pegar isso na filmagem. Mas ele tem uma trama bem fininha ali. Vamos ver como é que vai ser para sair o ar daqui de dentro, né, e não sair o pó. Ele tem essa abraçadeira de pressão que você aperta aqui para encaixar nessa parte aqui. Dessa forma. Vou remover essa cinta Hellerman que está travando a máquina para baixo. Ó, pessoal, aqui a máquina está travada nessa peça aqui, ó. Vou jogar ela para trás, aí ela vai levantar. Nessa parte da correia da máquina, se você precisar de fazer a substituição dela algum dia, basta você girar ela puxando para fora, dessa forma aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não trazer o dedo com tudo aqui na polia, senão dá uma beliscada. E a circunferência dessa correia é de 50 centímetros. Largura de 1 polegada, 25 milímetros. Para colocar a correia na máquina novamente, você começa aqui pela parte do motor e depois vem para a parte da polia e vai girando. Essa máquina já veio com um padrão de tomada brasileiro e o comprimento desse cabo é de 1,5 m. Vamos só ver o barulho dessa máquina.
Tirei ela da tomada. Esse parafuso desaperta no sentido de rotação horário, girando para cá. Ó. Essa flange tem um ressalto para discos de 1 polegada, 25 mm, 25.1. E os discos que vieram na máquina já vêm com o diâmetro de 1 polegada também. Tem uma arruela aqui, caso você vá colocar ele em outra máquina que seja de diâmetro menor, mas a própria furação aqui do disco já é a ideal para essa máquina. Disco já instalado na máquina, e antes de começar a utilizar, é bom você fazer alguns ajustes que essa máquina possibilita. O primeiro deles é essa questão do ajuste de esquadro dessa base vertical. Você faz isso com um esquadro, apoia o esquadro aqui e confere lá o esquadro em relação ao disco. Nesse caso aqui está aberto um pouquinho ali, aí no caso seria só puxar essa base um pouquinho para cá. Tem esse movimento mínimo que você consegue fazer esse ajuste do esquadro. Aí você ajusta um lado primeiro, depois vai lá para o outro lado, tem 2 parafusos aqui também, e ajusta esse lado aqui também. Fez o ajuste do esquadro, tem um outro ajuste que dá para você fazer também, que é na parte aqui da empunhadura. Ela tem esse movimento aqui, ó, você consegue ajustar a inclinação dessa empunhadura. Para mim, a melhor inclinação dessa empunhadura foi do jeito que já veio, que era nessa posição aqui, ó. Fica com uma pegada mais confortável, mas se você quiser deixar ela mais nesse sentido aqui, você consegue também. Um outro ajuste que você tem a possibilidade de fazer é nesse parafuso, que ele vai regular a profundidade que essa serra vai descer. Tá vendo ali que aquele parafuso Allen bate lá no final dele? E esse ajuste é da profundidade de corte aqui, ó. Se você deixar esse parafuso muito recuado para cá, o disco pode acabar pegando nesse pedaço aqui da base. Tá? Aí você alinha essa profundidade de acordo com o disco para ficar uma distância segura desse pedaço. Esse outro parafuso aqui do lado, ele vai regular a folga de eixo dessa máquina, que é a folga, deixa eu travar ela aqui, que é a folga que essa máquina tem na questão de movimento ali do disco, dessa parte aqui superior do cabeçote em relação à base, que ela faz esse movimento mínimo. Você consegue apertar esse parafuso até zerar essa folga. Só que se você deixar ele muito apertado, ele vai acabar raspando no eixo. Aí é bom você deixar o equilíbrio entre folga mínima e mobilidade aqui da máquina para não pesar. Porque se ele raspar lá no eixo, vai desgastar o parafuso e vai ir desgastando o eixo também, beleza? Em relação a essa trava que faz o movimento aqui da base, a rotação da base, a gente tem essa peça daqui que vai ser travada por esse manípulo. Você vai apertando, ele vai subindo ali, trava na base da máquina. Deixa eu apoiar o celular que vai ficar melhor para ver. Ele vai travando ali, como se ele mordesse essa base aqui e trava a rotação da máquina. E você desapertando, girando no sentido anti-horário, ele vai abrindo ali. Um detalhe que se você for apertar esse gatilho e apoiar aqui, você acaba travando essa peça lá embaixo, ó. Ali, ó. Se eu apertar essa alavanca aqui para baixo, eu vou empurrar ela contra a base da máquina. E às vezes pode acabar ficando pesado na hora de você rotacionar a base, mas é porque às vezes você está apertando aqui. Aí a dica que eu dou para vocês é, vai movimentar a rotação da máquina, pressiona dessa forma aqui, ó, sem apoiar nesse manípulo e faz a rotação dela. Do jeito que está aqui em cima da bancada, eu não vou conseguir rotacionar porque eu tenho que travar a base dela. Mas é dessa forma, ó. Tô passando esses detalhes porque eu vou colocar o celular no tripé para mostrar outros detalhes também. Aí pressionou aqui, é só girar a base dela. Tô pressionando aqui, aí eu consigo puxar para cá e puxar para cá. Se eu apertar aqui, ela vai ficar pesada, ó. Não vem e vai fazer um barulho de raspando mesmo ali dentro. Outro detalhe que eu notei, quando eu puxo para cá, ó, tem um certo momento que ela dá uma agarradinha. Se ela der uma agarrada em algum momento dessa rotação da base, pode ser que esse parafuso aqui da parte central esteja muito apertado. Aí você vai desenroscando ele um pouquinho ali, que essa base vai ficar com um movimento bem suave. Aqui, ó. Bem nesse trecho aqui, ela dá uma agarradinha. Eu tô percebendo isso daqui na mão, mas não vai ter como eu passar isso pra vocês no vídeo.
Aí eu percebo esse movimento que ela tá dando uma agarrada nesse trecho aqui. E usando uma chave 13, eu giro essa porca aqui com coisa mínima. Isso daqui já é o suficiente para desapertar e aliviar um pouco essa carga aqui nesse eixo central. Aqui ela já não agarra mais e fica com um movimento bem macio. O último ajuste seria esse parafuso aqui da agulha, que vai mostrar a inclinação da base da máquina, só que o meu ele veio bem calibrado. Tá mostrando aqui certinho. 45, ele tá batendo aqui no 45 certinho. Quando eu coloco no 0 grau, ele marca 0 grau também certinho. Esse daqui eu não mexi. Na etiqueta do motor dessa máquina fala que tem 6.000 rotações por minuto. Eu tentei medir essa rotação aqui pelo disco, mas não deu. O lugar que eu consegui fazer essa aferição foi no eixo do disco e ela não tem redução de engrenagens nessa parte. O eixo dessa polia já vai direto ali para o disco mesmo. A redução que tem é em comparação com o eixo do motor e essa polia. A máquina já está ligada na tomada e vamos ver qual a rotação real que ela tem. Já aproveitei esse tempo para deixar o tempo de parada desse disco. Ela não tem freio instantâneo e a rotação que esse motor entregou foi de 4.680 rotações praticamente. Um ponto importante para esse tipo de máquina é você realmente fixar ela na bancada. Por quê? O risco de virar lá para trás é grande e essa daqui ela não tem aqueles apoios que tem aqui na parte de trás. Se tiver um apoio aqui na parte de trás, um ferro para você apoiar, acaba esse problema dela tombar lá para trás. Só que se você fixar ela na bancada, já resolve esse problema também. Se eu soltar aqui, ela vira lá para trás, ó. Tá? Aí só esse ponto de observação. Eu vou começar o teste fazendo um corte em 45 graus nesse pedaço de MDF. Aqui já vem um outro ponto que poderia ter também. Ela tem os locais para fazer a fixação daqueles grampos sargento, que você só encaixa aqui e aperta o mordente, uma morsa aqui em cima. Se viesse junto com o kit, seria interessante. Vou colocar aqui em ângulo de 45 graus. Vou colocar para o lado de cá, que joga a sujeira lá para fora. Outra dica também, não use a mão para segurar aqui, tá? Coloque a peça e fixe ela com grampos de aperto. Eu vou segurar do jeito que tá aqui, ó, só que a minha mão ela tá mais pro lado de cá dessa base. Eu vou ligar o exaustor no máximo, só para jogar a poeira lá para fora também, vai ficar um pouco de ruído aí. Esse foi o resultado de corte. Essa face aqui foi a saída do MDF, com o disco original que veio na máquina. Deixa eu ver se ela fechou certinho. Como essa máquina não tem regulagem de inclinação, esse daqui é o corte que ela vai ter na vertical sempre. A regulagem que você tem ali é de inclinação, de rotação da base. Esse ficou no esquadro. Então, pessoal, parte de corte da base ficou certinha. O esquadro da base dela bateu certinho. Parece que na entrada do disco aqui, ó, ela deu uma abrida nesse corte. Só na entrada do disco. Deixa eu ver do lado de cá. Aí, ó. Esse é um MDF de 15 milímetros. Outra face ali. Tá vendo aqui no comecinho, ó? Parece que ela deu uma abrida só no começo do corte. Não sei se foi por conta do disco, de vibração no disco. Do lado de cá do esquadro.
e do lado de cá. Parece que ele abriu um pouquinho mesmo, bem na entrada do disco. Agora vamos ver se vai ter precisão no esquadro de 90 graus aqui. Para ver aqui no esquadro, não ficou no esquadro esse corte. Ele abriu. Tá. Eu vou repetir esse corte. Pra ver se não foi o jeito que eu travei ela aqui no final também. Corte em 45 graus, o comprimento máximo que você vai conseguir aqui na madeira é de 95 milímetros. Ela ficou uma lasquinha para terminar esse corte, ó. Aí 95 milímetros é o comprimento máximo aqui que você vai conseguir de cortes em 45 graus. Vou tirar isso daqui na unha mesmo. Ver como que ficou esse esquadro aqui agora. Ó, pessoal, agora aqui ficou certinho. Era o jeito que eu tinha travado a máquina lá mesmo. Agora um teste mais bruto com esse pedaço de eucalipto. Tem um diâmetro aí de 8,5 cm. E já para pegar a referência de profundidade de corte e comprimento de corte útil aqui da base, se a gente pegar em consideração essa parte aqui do cabeçote do bloco dela, eu vou ter praticamente 9,5 cm de profundidade de corte máxima. Isso pegando do ponto mais alto aqui da base da máquina em relação à base aqui do disco. E aqui na base da máquina, a gente vai ter um comprimento útil total de 13 centímetros. Vamos lá, corte em tronco de eucalipto. Ó, pessoal, aqui eu já pude perceber que a máquina perdeu rotação. Aquela hora no corte de MDF eu também percebi uma queda de rotação, tá? Quando o disco vai pegando o diâmetro completo, quando vai pegando mais dentes lá no disco, na verdade, né? Vai pesando bastante o motor da máquina. Vou fazer mais um corte nesse aqui. Outro detalhe importante também, sempre espere o disco pegar a rotação máxima para depois você começar o corte. E na hora de levantar a parte do cabeçote da máquina, espere o disco parar a rotação para você não ter tranco, para esse pedaço de madeira não encavalar lá nos dentes do disco e você não sofrer um acidente, tá? Vou fazer um teste de potência para ver quantos watts esse motor vai puxar. Deixei o multímetro ali na tomada e vou cortar novamente aquele tronco de eucalipto. Ó, pessoal, na partida teve um pico de corrente de 8 amperes. Durante o funcionamento aqui da máquina, eu consegui ver ali pela telinha do multímetro lá, que deu um pico de 6 amperes. Essa questão da potência em watts aqui do motor, que fala que é 1.600 watts. Se a gente pegar de base a potência de trabalho, que foi potência máxima ali de 6 amperes, a gente vai ter aproximadamente 1.300 watts nesse motor. Durante o pico de corrente na partida do motor, ela bateu 8 amperes, aí daria ali os 1.600 watts,
mas isso na partida do motor consumo máximo. Durante o trabalho deu 1.300 cortando essa madeira aqui sem travar a máquina. Se eu forçasse mais um pouco, ia bater aqui os 1.600 watts, só que ia parar a rotação da máquina. Ó, pessoal, esse disco eu sei que ele não é próprio, mas vamos ver como que a máquina se sai cortando um perfil de alumínio com o disco que veio nela, né? Cortar o perfil de alumínio cortou, mas o disco ali não é próprio para madeira. Então vamos lá, conclusões finais e pontos dessa máquina que eu notei. Parte aqui da base, só para fechar aqui mesmo, a parte aqui da base tá batendo certinho em polegadas, essas medidas aqui. Sugestão para ponto de melhoria, mudar essa escala aqui de polegadas para centímetros, que é o padrão mais utilizado aqui no Brasil, né? E colocar essa escala do lado de cá também, seria interessante para quem faz a referência de corte à esquerda da máquina. Essa questão dessa manopla aqui, ó, para ela ser uma manopla fixa nessa base, porque você mexer nela aqui não é um problema. Se você pegar o jeito dessa manopla, depois você consegue mexer aqui só mexendo nessa alavanquinha aqui da parte de baixo, sem encostar na base. Mais um ponto de melhoria para essa parte aqui da manopla, eu acho que seria válido colocar ela fixa nessa peça daqui. Em relação à proteção de disco, eu achei essa proteção de disco bem frágil, porque ela não protege essa parte de baixo aqui do disco. Eu acho que ela poderia vir mais embaixo aqui, realmente fechar essa parte do disco para evitar acidente. E um outro ponto também, que ela, dependendo do jeito que você bater nela aqui, você pode jogar ela contra o disco do lado de cá. Aí um ponto de melhoria seria a proteção de disco. O desenho da máquina, a parte ali do motor, essa questão da correia, eu achei bem interessante, mas eu acho que ela poderia vir com um motor um pouco mais forte. Eu senti uma queda de rotação cortando essas coisas aqui na bancada com essa serra, principalmente com esse tronco aqui de 9 centímetros de diâmetro. Um outro ponto de melhoria em relação às chaves que vem na máquina, vem apenas essa daqui, que você consegue fazer a troca do disco, e ela é uma chave um pouco desconfortável de usar, porque quando solta a porca lá, você acaba batendo a mão lá na base metálica da máquina. Se vier, ao invés dessa chave, aquela chave tipo soquete, eu acho que vai ser mais interessante para esse tipo de máquina. E o kit poderia vir também com chave Allen, que é necessário para fazer o ajuste ali da base da máquina e alguns outros ajustes na questão de profundidade e regulagem de jogo ali da base também. Um outro ponto, aí já é minha opinião, eu acho que não tem necessidade de vir com 2 discos, até porque os discos são bem específicos e cada um vai usar essa máquina para uma finalidade. Aí no caso coloca apenas um disco e acrescenta no kit as morsas de mesa, que são morsas ou grampos para fazer a fixação de peças lá na base da máquina. Eu acho que é uma troca bem válida e eu não sei se isso interferiria muito no preço final dessa máquina. E é isso, pessoal, esses são os pontos que eu percebi que podem ser melhorados nessa máquina. E deixem aí nos comentários também o que vocês acharam dessa avaliação, o que vocês acharam dos pontos que eu acabei ressaltando aqui. Se vocês tiverem notado outros pontos de melhoria, só deixar aqui nos comentários também, beleza? Tô deixando todos os links na descrição, qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu hype, se inscrever no canal para dar aquela força. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!